Oi, pessoal! Então, hoje eu vou começar com vocês uma aulinha de matemática. Nós vamos fazer essa aula falando de divisão de números com 6 ordens, com até 6 ordens, aliás, porque eles vão estar entre as dezenas até lá na centena de milhar, tá bom? Vai ser assim, vocês vão perceber que o que muda é que o número, o dividendo, ele vai ser maior, né? Aquele número que está antes da chave vai ser um número que vai ser mais extenso, e o número que está na chave normalmente vai ser dezenas, centenas, pode acontecer de alguma vez ser até dividido por milhares. Então vamos colocar uma situação assim, onde eu preciso dividir 173.010 por 73. 173.010 dividido por 73. Prof, nessa situação, como é que eu vou fazer essa continha? Lá na chave tem dois números, que são 73, são dezenas, né? Então vocês vão ver que vocês vão precisar trabalhar da mesma maneira que vocês trabalhariam se fosse só um número. Vocês têm o hábito de fazer a tabuada do ladinho quando vocês estão fazendo uma divisão e querem saber quantos números cabem dentro daquele número. Então, aqui vai ser a mesma situação. Nesse caso, vocês vão fazer a tabuada do 73 para chegar em quantas vezes cabe dentro do 173, uma vez que não dá para dividir 73 por 17. Então, vocês vão fazer na tabuada do 73. 73 vezes 0, 0. 73 vezes 1, 73. 73 vezes 2, 146. 73 vezes 3, 219. Então, ali já não daria mais. Então, nós sabemos que vai ser por 2, que daria 146. E assim vocês vão continuar na tabuada do 73 até conseguir resolver toda essa equação, certo? Então, vocês vão aos poucos percebendo que os probleminhas que vocês vão construindo a partir de agora, que vocês vão estudando, podem ter números maiores, com centenas, dezenas e milhares, centenas de milhares, dezenas de milhares, ali no dividendo, e lá na chave agora, a partir de agora, normalmente vão ser a partir de dezenas lá dentro da chave. Então vocês vão fazer essa tabuadinha do lado para facilitar vocês a resolverem a conta de divisão, assim como vocês já têm o hábito de fazer, beleza? Então vamos continuando aqui. Então vocês vão aos poucos percebendo que não tem muita diferença, né, do que acontece dentro de uma divisão menor para uma divisão maior. O que vocês também podem começar a trabalhar com expectativa. Quando vocês pegam uma conta 927 dividido por 9 e vocês podem fazer uma expectativa, uma estimativa de quanto vai dar esse resultado. Como que eu faço isso, prof? Eu sei que 900 dividido por 9 é 100 e 27 dividido por 9 é 3. Então você já tem já tem que começar a dividir a continha ali, como nós vimos já, para poder conseguir chegar nessa estimativa e aí conseguir a partir dela dar certeza do quociente, certo? Então é a mesma sequência de resolver uma equação menor de divisão, né? Mas com números maiores, beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho de história. A história, nós vamos hoje falar sobre a cultura e a religião dos primeiros povos. Então nós nos deparamos já assim no primeiro momento com o Egito, com os zigurates e as pirâmides. Então elas foram as primeiras, elas foram construídas pelos egípcios antigos para abrigar os corpos dos faraós, e os zigurates eram templos dedicados a um dos deuses cultuados pelos mesopotâmicos. Então eles eram templos que foram construídos para os deuses do Egito, né, e dos mesopotâmicos. Então a religiosidade, ela já faz parte das pessoas há muito tempo, né? E uma das formas de perceber essa característica é por meio da arte. Como assim por meio da arte? Muitos quadros e muitas esculturas foram criadas para
expressar a religiosidade e as crenças das pessoas da época em questão, onde estão situados os quadros, né? E os faraós, eles foram tidos como deuses. Então, além de eles comandarem a política, o exército, as leis, o faraó também passou a ser um chefe religioso. Então ele morava em palácios luxuosos, tudo muito grande, tudo muito bonito. Ali tinham refeições de luxo, muito fartas, um grande número de escravizados e de servos. Então, quando o faraó morria e que ele ia lá para a pirâmide do Egito, onde ele passava pelo processo de mumificação, era o descendente mais velho que ocupava o lugar dele de governante, tá bom? Então, as pirâmides, elas eram muito importantes porque elas foram construídas com essa intenção de armazenar os corpos, elas eram as sepulturas dos faraós egípcios. Então, dentro dessas construções, havia uma sala específica onde estava o corpo do faraó já mumificado e ele era colocado dentro do sarcófago. E esse lugar era muito importante porque eram guardados, acreditavam que nesses itens poderiam ser levados para o paraíso na vida após a morte. Então, olha só, na crença, na religiosidade dos egípcios, havia vida após a morte. Então, as paredes elas eram decoradas com pinturas e cenas da vida eterna. Muitas coisas interessantes, né? Dos faraós, dos egípcios. Então, além dos egípcios, outros povos também construíram grandes pirâmides em épocas diferentes. Por exemplo, os maias, eles construíram no continente americano entre 2.800 a 500 anos atrás. Eles também construíram pirâmides. E essas pirâmides, elas foram construídas com base nas pirâmides egípcias, há cerca de 900 anos, onde hoje é o território do México. Então, no topo das pirâmides maias, havia um templo religioso, com uma sala de oferendas onde eram realizados rituais de adoração aos deuses maias. Então, como que os faraós eram armazenados lá dentro dos sarcófagos, lá dentro das pirâmides? Me deu um branco. Então, eles passavam pelo processo de mumificação, que daí vocês têm acesso ao passo a passo aí pelo computador de vocês e tal. Então, o corpo era lavado para ser purificado e depois os órgãos internos dos faraós, eles eram eliminados, eles eram todos retirados e eram embebidos em uma substância que preservava os órgãos, tá? Terceiro passo, o corpo era mergulhado em um tipo de sal para que se mantivesse preservado e depois era limpo o interior e era preenchido com ervas de cheiro agradável, porque todos nós já sabemos o cheiro que quando uma pessoa morre fica com o cheiro não é agradável, né? Quarto passo, então ele passava um tipo de cola no corpo para então enfaixar com o linho. Entre as faixas eram colocadas joias e amuletos, porque como eles acreditavam na vida depois da morte, né, na vida eterna, então eles acreditavam que aquilo eles iam levar junto com eles. E o quinto passo, o corpo era mumificado, então ele era colocado dentro dos sarcófagos. Então os vasos canópicos, eles eram enterrados com os corpos já mumificados. E nos túmulos eram colocados alimentos, bebidas e todas as posses da pessoa, para que eles pudessem desfrutar disso após a morte. E os animais também eram mumificados pelos egípcios. Então, os processos de mumificação, eles possibilitaram, aliás, que os corpos daquela época, eles fossem conservados até os dias atuais. Então, quando os historiadores, os cientistas, eles vão até essas pirâmides para conhecer, para descobrir o que tem lá dentro, já aconteceram várias descobertas, eles encontrarem os corpos
E dentro desse processo de mumificação ali, deles terem acesso, tocarem nos corpos, eles chegaram a encontrar corpos intactos. Então, dessa forma, acabou sendo possível obter diversas informações a respeito dos egípcios antigos e dos conhecimentos deles sobre medicina. Por quê? Porque para eles conseguirem fazer esse processo e conseguir manter um corpo por tantos anos intacto, sem ele se degradar, porque eles tinham conhecimento muito vasto sobre medicina. Então, assim, se ainda ficou alguma dúvida em relação à continha de matemática ou sobre a religiosidade dos egípcios, esse processo de mumificação, fiquem à vontade para entrar em contato comigo que eu vou explicar um pouco melhor, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.